Muito provavelmente, se você chegou nesse vídeo, é porque você se identificou e quase certeza que você está se sentindo sobrecarregada. E primeiro, eu quero dizer que não tem nada de errado com você. Tô falando isso porque eu precisei falar isso para mim muitas vezes, inclusive essa semana. E fazia tempo que eu não gravava aqui pro YouTube, mas Deus me pediu para vir aqui e passar essa mensagem. É uma mensagem sem muita firula, é uma mensagem de algo que está acontecendo comigo e já vem acontecendo há bastante tempo, Deus já vem moldando isso no meu coração e eu estou sentindo em compartilhar isso com vocês para que outras mulheres que também estejam passando não achem que é somente com você que está acontecendo isso, tá? Então vamos lá, para que vocês entendam um pouquinho, né? Essa questão da sobrecarga. Eu, e provavelmente você também tem uma história parecida, desde muito cedinho aprendi a me virar sozinha, aprendi a fazer tudo com a força do meu braço, né? Então eu trabalho desde os 16 anos, já tive 11 empregos para vocês terem uma noção do quanto que eu já trabalhei. Então eu aprendi, né, e fui ensinada mesmo ali a me virar, a ser tudo. Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Inclusive eu falei isso essa semana. Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. E toda vez que eu falo isso, é como se dentro de mim o Espírito Santo dissesse: e Deus nessa história toda? Onde que fica? E, gente, essa mensagem não é para dizer que você, mulher, não deve trabalhar, que você não deve ter sonhos, que você não deve, enfim, né? Mas que você deve entender o seu papel de filha nessa loucura toda. Para que vocês entendam também, eu sou nutricionista, então eu tenho o meu CNPJ, né, para cuidar, meus pacientes, e eu sempre fui uma mulher com muita ambição, principalmente ambições financeiras, ambições materiais, e não tem nada de errado nisso, tá? O errado é quando isso toma um lugar de Deus na sua vida, quando isso vira um Deus na sua vida. E era justamente o que estava acontecendo comigo. E Deus, essa semana, assim, está trabalhando fortemente no meu coração, justamente isso, que é algo que ele trabalha desde 2024. Então, a partir do momento que eu aprendi a fazer tudo com a força do meu braço, eu levei isso para o mundo espiritual também, para a minha relação com Deus. É como se por muitas vezes eu quisesse fazer o que somente Deus pode fazer por mim. Então, nessa ânsia toda de querer cada vez mais, de querer mais dinheiro, de querer mais conquistas, eu acabei fazendo tanta coisa que me deixou sobrecarregada, sem eu perceber. Eu entrei em muitas mentorias profissionais, eu estava fazendo muitos cursos, eu estava ali querendo o tempo todo ser vista, digamos assim, sem nem perceber. Mas eu estava o tempo todo querendo uma. Como eu posso falar para vocês isso? Eu estava querendo o tempo todo uma validação humana. Uma validação humana. Eu tô aqui sendo muito humilde, tá? E sendo muito sincera com vocês sobre isso. E às vezes a gente confunde, né, os sonhos que nós temos no nosso coração e tá tudo bem a gente ter um sonho de ser melhor profissionalmente, de ter uma casa boa, de viver bem. Inclusive, Deus nunca me deixou faltar nada, Ele sempre me deu do bom e do melhor. Então, é isso que Deus quer para minha vida, é isso que Deus quer para sua vida também. Mas a partir do momento que a gente coloca isso como nosso Deus, é aí que vem a sobrecarga. Para vocês terem noção, isso na minha vida foi tão forte que eu já tive burnout. Eu já tive burnout de tanto que eu trabalhei, do tanto que eu queria, porque eu queria bater metas, prospectar todos os dias, né, em vendas todos os dias. E aquilo foi tirando meu tempo com Deus, aquilo foi tirando até a minha visão do que eu realmente queria, porque eu trabalho desde os 16 anos, eu tenho essa mente empreendedora, eu trabalho bastante, eu pago minhas contas e tudo mais, mas no fundo, e é algo que Deus me lembrou muito essa semana,
no fundo, eu sempre quis. Eu tenho um sonho muito grande, né? Que é ser mãe e esposa. É o sonho da minha vida. Mais do que qualquer outra coisa. Eu quero ser mãe e esposa. E eu creio fortemente que Deus vai me dar essa dádiva. E eu parei para analisar. Se eu quero ser mãe e esposa, como que esses meus dias tão acelerados, eles vão compactuar com esse sonho que eu peço tanto a Deus? Como que sendo mãe e esposa eu vou ter tempo pro meu lar, pro meu filho, pra minha casa? Porque a gente sabe que é uma vida diferente, né? A gente vai estar ali com a nossa energia voltada mais para nossa casa, para o nosso marido, pelo menos é isso que eu acho, né? E os meus dias, eles estavam muito acelerados. Para gravar um vídeo desse, por exemplo, em uma tarde, para mim era impossível, porque ou eu estava vendendo, ou eu estava prospectando, ou eu estava gravando vídeo pro Instagram profissional, eu estava fazendo alguma coisa. Era como se eu estivesse parada, eu estivesse completamente errada. Sendo que não, tá tudo bem descansar. E até indo pro lado do meu testemunho, os últimos 2 anos foram 2 anos assim muito intensos para mim, onde realmente eu não parei. Então é lógico que o espírito cansa, é lógico que o corpo cansa, é lógico que a mente cansa, tanto que eu tive burnout, né? Então eu tive que implantar esse descanso na minha vida, realmente sendo obrigada a descansar. E nesse descanso Deus vem trabalhando no meu coração. Porque se eu tenho um sonho, digamos, de ser mãe e esposa, que realmente é verdade. Será que essa minha rotina atual, ela vai ser... Eu vou conseguir exercer essa mesma rotina quando eu estiver casada e com filhos? E teve um momento da minha vida que Deus trabalhou tanto isso, que ele foi começando a diminuir a minha quantidade de pacientes, e eu não estava entendendo nada, e ele foi diminuindo o meu ritmo, até o próprio burnout. Na época que eu tive burnout, que foi em 2025, ano passado, eu senti como se fosse realmente Deus me parando à força. Porque, gente, eu não parava, eu sempre estava fazendo algo. Eu sempre estava fazendo algo. E eu senti que Deus realmente permitiu que eu tivesse o burnout. Não por castigo, mas para eu parar. E, gente, por incrível que pareça, foi no meu descanso, mesmo que tenha sido burnout, mas foi no meu descanso que eu tive o maior faturamento da minha empresa. Simplesmente foi no meu descanso que eu tive o maior faturamento da minha empresa. Foi quando eu criei o meu programa nutricional, foi quando eu comecei a trabalhar menos e ganhar mais por conta desse método que Deus me presenteou, né, no tempo que eu tive burnout. Então, o descanso faz com que nós mulheres cristãs que acreditamos em Deus, que colocamos a confiança nele, quando a gente descansa é quando Deus trabalha por nós. Então, às vezes você não está conseguindo algo, ou você está tão acelerada e tão cansada porque você não está confiando em Deus. E eu não falo isso para você porque eu aprendi isso totalmente, ou porque o meu coração está perfeito e eu tô aqui te julgando. Não. Eu tô falando isso pra você, mas é algo que Deus colocou no meu coração essa semana muito forte. Então é pra mim também. E quando a gente diz que acredita em Deus, mas no dia a dia a gente não descansa, a gente não consegue tirar um cochilo à tarde, por exemplo, que era muito o meu caso. Eu me sentia muito culpada se eu descansasse à tarde. E Deus começou a falar comigo, filha, tá tudo bem, tudo bem. Se você tirar o seu cochilo à tarde, tá tudo bem. Se você hoje não for prospectar clientes, se você hoje não for gravar conteúdo, se você hoje for só ficar na minha presença e ter um dia tranquilo, tá tudo bem. E isso não significa, gente, que eu tô falando aqui para você não trabalhar, para você parar de trabalhar, para você não ser ambiciosa, não é isso. Inclusive, como mulheres cristãs, qual é a mulher que nós temos como exemplo? A mulher de Provérbios 31. A mulher de Provérbios 31, ela trabalha, mas ela é uma mulher leve. Então, o foco aqui dessa mensagem é te dizer que tá tudo bem você ser ambiciosa, mas isso também com equilíbrio.
Tá tudo bem você trabalhar, ter o seu negócio, mas equilibre e não coloque essas ambições como o seu Deus. E se você, assim como eu, você também ainda não casou e você é, tem esse desejo de ser mãe e esposa, eu falo para você abrir ainda mais os seus olhos em relação ao seu descanso, em relação a essa mulher acelerada que você aprendeu a se tornar. Coloque isso diante de Deus e diga para Ele, Pai, eu peça realmente a Deus para que Ele possa moldar o seu coração e já começar a transformar a tua rotina, te preparando para ser mãe e esposa, porque às vezes a gente pede isso ao Senhor e a rotina que nós queremos levar hoje, ela não compactua com a rotina de mãe e esposa. Não que você vá só cuidar da sua casa, e pode ser que isso aconteça também, mas que você tenha uma rotina mais leve, sabe? Que você seja uma mulher mais leve, principalmente por dentro, que é o que Deus nos criou para ser. E tem coisas, mulher, que não é na força do seu braço. Eu sei que você aprendeu a fazer tudo sozinha, talvez você não tenha tido ali uma figura masculina para te proteger e você levou até isso para Deus também. Mas Deus está com você agora e Ele faz questão de te dar um descanso para Ele entrar em cena. Assim como na minha época de burnout foi quando Deus entrou em cena e me deu um bom faturamento, o maior que eu tive, inclusive fui homenageada por conta disso, na sua vida Deus também quer te dar um descanso para que Ele possa entrar. Às vezes a gente não entende isso e as coisas ficam mais pesadas. Então hoje, se você está se sentindo sobrecarregada, leve isso diante de Deus e peça para que Ele te ensine a ter uma rotina mais leve. Uma rotina onde você seja produtiva, mas não seja acelerada, porque existe uma diferença muito grande em ser uma mulher produtiva e ser uma mulher acelerada. Deus não te criou para ser uma mulher acelerada. Deus não te criou para viver nesse caos. Ele te criou para ser uma mulher leve, para ser como a mulher de Provérbios 31. E essa mulher, ela trabalha, mas ela é uma mulher leve, tá bom? Então, o meu pedido hoje para você é que você leve isso diante de Deus. E não deixe de sonhar, não deixe de ser uma mulher ambiciosa, mas que isso não vire, que isso não tire o lugar de Deus na sua vida, tá bom? Uma das armadilhas, assim, uma das piores armadilhas do inimigo na vida de uma mulher é fazer com que ela seja uma mulher acelerada. Porque se você está acelerada, você não tem tempo para si, você não tem tempo para se alimentar bem, você não tem tempo para cuidar de si, da sua mente, do seu espírito, você não tem tempo com Deus, você não tem tempo para o seu marido, para os seus filhos, para sua família, e ele vai tirando o que é mais importante e te colocando num lugar que Deus não te criou para ser. Deus não te criou para estar, que é um lugar de mulher que quer fazer tudo, que quer ser ali a Mulher Maravilha. Você não é a Mulher Maravilha. Você não é capaz de fazer tudo sozinha. Você precisa do seu marido, você precisa da sua família, você precisa de Deus. Então, para de querer fazer tudo sozinha, tá bom? Eu sei que você aprendeu a ser assim a vida inteira, mas não precisa mais. Deus entrou na sua vida e Ele quer te dar um descanso, tá bom? É isso, foi uma mensagem mais rapidinha hoje. Vou procurar trazer mais vídeos aqui no canal, principalmente nessa minha fase onde eu estou tentando equilibrar os pratinhos, sendo uma mulher empreendedora, filha de Deus, futura mãe e esposa, mas uma rotina leve, uma rotina que Deus me criou para ser e criou você também para ser essa mulher. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.